Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde aí para todo mundo, espero que estejam todos bem. Vocês lembram que na nossa videoaula anterior sobre ciências, nós estudamos apenas o capítulo 1, nós revisamos o capítulo 1, o que era ecologia, para que servia o estudo da ecologia, e nós aprendemos que a ecologia é uma ciência que estuda os seres vivos da Terra e suas interações, suas relações ecológicas. Por isso que é uma ciência de grande importância, para entender como todo o processo de comportamento dos seres vivos funcionam aqui na Terra. Nessa aula de hoje nós teremos uma revisão aí de tudo que nós vimos do capítulo 2 do livro didático, tá bom? Então fiquem aí agora com o capítulo 2 do livro. Uma dica, já que estão todos com o livro, podem pegar aí o livro de vocês para irem acompanhando também enquanto vão assistindo o vídeo, tá? Vai facilitar bastante aí a vida de vocês. Um abraço e até qualquer hora. Pulando a parte das atividades desse primeiro capítulo, nós vamos engrenar agora diretamente no capítulo 2, onde vai falar sobre a teia alimentar, que é um assunto muito bacana, muito fácil de se entender, inclusive, que aí os besouros estão caindo na minha cabeça, inclusive que nós já remoemos várias vezes isso em sala de aula. Cadeia alimentar, teia alimentar é tudo a mesma coisa, corresponde ao quê? Ao estilo de vida de cada animal também, a necessidade de se nutrir, de se alimentar para se manter vivos. Na página 13 do livro de vocês, a gente vai dar início a esse assunto que é a teia alimentar ou cadeia alimentar. Exemplo, dentro de uma cadeia alimentar nós podemos ter animais carnívoros, herbívoros, hematófagos, onívoros, que mais? Apenas para estabelecer a diferença entre cada um. Herbívoros, aqueles que comem apenas vegetal. Carnívoros, comem apenas carne. Hematófagos, se nutrem, se alimentam de sangue. E onívoros se alimentam tanto de vegetal como também de proteína animal, de carne. Tá certo? Então, para que fique entendido aí a função de cada um dentro de uma cadeia alimentar. Aprendemos também que dentro de uma cadeia alimentar nós temos o produtor, que está lá no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Lembram do produtor? Geralmente quem é o produtor? Sempre os vegetais. É aqueles que vêm primeiro dentro de uma cadeia alimentar. Quem, por acaso, para a gente formar e fechar a cadeia alimentar, poderia ser o consumidor primário, aquele que vai se alimentar do produtor? Exemplo, nós temos ali o produtor como sendo o capim. Um animal que comeria o capim para ser o consumidor primário, aquele que primeiro está se alimentando do produtor, poderia ser o quê? O grilo. Poderia ser o grilo? Poderia, porque o grilo se alimenta de capim. Algum animal que comeria o grilo, que seria aí o consumidor secundário. Veja bem, produtor, consumidor primário, aquele que vai se alimentar do produtor primeiro, tá? Depois vem quem? Consumidor secundário, que é quem vai se alimentar do consumidor primário. O consumidor primário dentro dessa cadeia alimentar era quem? O grilo, tá? Capim, grilo, algum animal que se alimenta do grilo, sapo. Então, sapo seria o consumidor secundário. Consumidor terciário, algum animal que se alimenta do sapo, que está aí na cadeia alimentar como consumidor secundário. Vamos lá, o consumidor terciário poderia ser uma serpente que se alimenta do sapo, tá? Então a gente poderia estender essa cadeia alimentar durante aí até o consumidor quaternário, enfim. Quanto mais animais estiverem presentes dentro de uma cadeia alimentar, a gente vai aumentando o nível de consumidores, tá bom? Terminando, por fim, com os decompositores. Toda cadeia alimentar tem que ter o produtor, tem que ter o consumidor, pode ser apenas um, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, mas toda a cadeia alimentar termina com o decompositor, que são quem? As bactérias e fungos, que vão ser responsáveis por se alimentar dos restos mortais aí, dos animais em toda a cadeia alimentar, certo? Na página 13 ela vai retratar um pouquinho do resumo sobre isso, o que é a cadeia alimentar, tá bom? Estou varado de suor, mas vamos dar continuidade, vamos lá. Na página 14, se vocês observarem, ela vai estabelecer aqui a questão da fotossíntese. Por que ele colocou a fotossíntese aí? Porque existem seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, como é o caso das árvores, e existem seres vivos
que não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles têm que realmente buscar esse alimento fora, como é o nosso caso, por exemplo, o caso do leão que tem que caçar, o caso dos passarinhos, enfim. Apenas o reino plante, o reino vegetal, vai conseguir produzir o seu próprio alimento, certo? E eles conseguem realizar essa produção de alimento através de uma produção química, físico-química, conhecida como fotossíntese, que eles vão capturar parte da luz solar, absorver parte dos nutrientes fornecidos pelo solo, pegar parte do gás carbônico que está disperso pelo ar, uma boa quantidade de água e transformar tudo isso em açúcar. O açúcar, ele vai ser o alimento das árvores. Esse processo todo que eles capturam, todos esses elementos fornecidos pela natureza para transformar em açúcar, é conhecido como fotossíntese, tá? Então esses seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, eles são conhecidos como seres autótrofos, certo? Todos os demais animais que precisam buscar o seu alimento fora, nós seres humanos, gato, cachorro, galinha, tudo que você imaginar que não seja planta, estamos num grupo conhecido como heterótrofos, tá bom? Esse nomezinho aí que vocês estão vendo aí passando no vídeo, tá bom? Então, dentro de uma cadeia alimentar nós temos os seres autótrofos, que são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, exemplo, as plantas, e os seres heterótrofos ou heterótrofos. Existem essas duas pronúncias, tá bom? Que são aqueles seres que têm que buscar o seu alimento fora. Na página 15 do livro de vocês, ele vai reforçar um pouquinho os tipos de animais que comem diferentes opções de alimentos. Exemplo, ó, tem uma tabelinha aí na página 15 que vai falar sobre os carnívoros, sobre os herbívoros, sobre os onívoros, sobre os detritívoros, sobre os insetívoros e, por fim, os hematófagos. Eu já tinha falado sobre carnívoros, sobre herbívoros, sobre onívoros e sobre hematófagos. Falta aí falar sobre detritívoros, que são aqueles que se alimentam de restos orgânicos. O que são restos orgânicos? Frutos que caem no chão, de tão amadurecidos que já estão ali, tão maduros que não suportam mais ficar no galho, caem no chão e aí esses animais vão se alimentar desses restos de materiais orgânicos. Até mesmo a questão dos urubus, tá? O urubu também se alimenta de resto orgânico, de resto de animais mortos, de carcaças, então eles se enquadram dentro desse grupo de detritívoros, tá? E nós temos os insetívoros, que na maioria das vezes os pássaros que se alimentam, a sua dieta corresponde apenas de insetos, constituída apenas de insetos. Então todo animal que se alimenta apenas de insetos são insetívoros, beleza? O capítulo 3 ele vem reforçando um pouquinho da ecologia, tá? E ele vem explicando aí para vocês o que são, na verdade, as relações ecológicas, quais são os tipos de relações ecológicas. Nós temos aquelas relações ecológicas que são harmônicas e nós temos também as relações ecológicas que são desarmônicas. E aí, vocês conseguem lembrar ainda a diferença entre as duas? Se não conseguem, bora aqui. Relações ecológicas harmônicas são aquelas relações na qual nenhum indivíduo sai prejudicado. Exemplo, se eu colocasse aqui uma predação, o leão comendo a zebra, ela seria harmônica ou desarmônica? Seria desarmônica, porque um animal sai prejudicado, no caso a zebra que teve que morrer para servir de alimento para o leão. A relação harmônica seria um mutualismo, dois seres que se ajudam. Eu citei o exemplo da abelha e da flor, de nós seres humanos e o cachorro com o assalto, estão lembrados? Então, isso aí seria a relação harmônica, tá bom? Outro exemplo aqui apenas para vocês terem uma noção melhor do que é harmônico e desarmônico. Nós temos aí uma vaca com um carrapato e nós temos um passarinho que vem se alimentar desse carrapato. Que tipo de relação? Nós temos dois tipos, na verdade, de relações ecológicas aí, tá? Considerando apenas a vaca e o carrapato ele está sugando ali o sangue da vaca para se alimentar. Então isso é um parasitismo, tá? Esse tipo de relação ecológica estabelecida entre a vaca e o carrapato é conhecido na ciência como parasitismo. Existe um parasita aí. Se levarmos em consideração a relação da vaca com o pássaro, seria mutualismo, porque a vaca estaria fornecendo alimento para o pássaro
e o pássaro estaria tirando o parasita da vaca. Então, a vaca e o passarinho estariam se ajudando, seria mutualismo. Por outro lado, se levarmos em consideração apenas o pássaro e o carrapato, seria predação, porque o passarinho estaria se alimentando aí do carrapato. Então, em uma cadeia alimentar envolvendo vaca, carrapato e passarinho, nós temos 3 tipos de relações ecológicas: parasitismo, mutualismo e predação, certo? A vaca e o pássaro estabelecem uma relação harmônica, porque nenhum sai prejudicado. Já o carrapato e a vaca, uma relação desarmônica, parasitismo, tá? A vaca sai prejudicada porque o parasita, no caso o carrapato, estaria sugando o seu sangue. E também a predação, uma relação desarmônica, porque o carrapato seria morto pelo passarinho. Então, harmônico e desarmônico é muito fácil. Na desarmônica, alguém sai prejudicado. Na harmônica, nenhum sai prejudicado. E aí, me contem, conseguiram lembrar de alguma coisa ainda durante essa aula, durante essa revisão do capítulo 2? Espero que sim. Vejam bem, a proposta de atividade de hoje, primeiramente vocês vão pegar o livro, abrir no capítulo 2 e fazer uma leitura de todos os tipos de relações ecológicas que nós já estudamos e abordamos em sala de aula. Predação, inquilinismo, sociedade, parasitismo, mutualismo, comensalismo. Então, leiam todas elas, tá bom? Após fazer a leitura, vocês vão acessar esse link aqui embaixo, que vocês vão ser direcionados ao filme Mowgli, tá? E no filme Mowgli, ele vai apresentar diversos tipos de relações ecológicas ao decorrer de todo o filme. À medida que vocês vão assistindo, vocês vão pegar uma folhinha do caderno e vão fazer as anotações dessas relações ecológicas que vocês forem observando. Vocês vão poder observar predação, vocês vão poder observar mutualismo, tá? Então, inquilinismo também é um filme bem legal, bem bacana, que vai trazer essa proposta de relações ecológicas para que vocês possam observar, tá? Então a atividade é o seguinte: vão fazer as anotações no caderno de ciências e também a cena em que vocês observaram esse tipo de relação, tá? Exemplo, se vocês observarem um leão comendo um passarinho, não vai ter essa cena, mas é só um exemplo. Que tipo de relação é esse? Predação. Aí você vai colocar lá: observei que existia a predação numa cena que o leão comia o passarinho. E no final você vai ter que dizer se essa relação é harmônica ou se essa relação é desarmônica. Entendido? Qualquer coisa eu estou aqui no WhatsApp acompanhando à distância, certo? Se tiverem dúvidas é só perguntar. Lembrando que o prazo para a entrega dessa atividade, como exige um certo tempo aí para que vocês observem, assistam um filme e estudem um pouquinho sobre as relações ecológicas no livro, eu vou estipular o prazo até amanhã, ao meio-dia, tá certo? Então até amanhã eu estarei aguardando essas atividades de vocês. Um abraço!